Bom dia, bom dia, bom dia. Então, bora lá para nossa aula de artes de hoje, que vai relembrar sobre o nosso assunto agora da quarta unidade. Então, vamos falar sobre o neoclassicismo, né? Como eu falei aqui há pouco. E o neoclassicismo, na verdade, ele foi um novo olhar sobre a arte clássica. O neoclassicismo, neo, vem do latim que quer dizer novo. Classicismo, né? Então, juntando as duas palavras, quer dizer novo clássico, novo classicismo. Então, o neoclassicismo é isso, né? E o neoclassicismo tem essa retomada forte lá no continente europeu. O neoclassicismo também estabeleceu, né, padrões na literatura, tanto na literatura como na música, no teatro, na dança e nas artes como em geral. Esse amadurecimento racional da arte, beleza, produz transformações, né, e criações artísticas inspiradas na antiguidade. Por isso, o que o neoclassicismo se opõe, né, a questão do barroco e do rococó é essa retomada realmente do clássico. E o neoclassicismo ele passeou por várias vertentes dentro da arte. E uma delas é a pintura. A pintura neoclássica ela tem forte influência com a Revolução Francesa, principalmente ali na França, com as obras que passaram a retratar os diversos acontecimentos políticos daquela época. O estilo foi marcado também tanto na relação entre arte e política quanto pela aplicação da regra e da perfeição grega. Além disso, é considerado uma reação ao rococó e ao barroco, demonstrando clareza de formas com exatidão de pinceladas, né, e sobriedade e equilíbrio, principalmente nas imagens a qual, né, foi pintadas. A obra uma obra famosa é do artista Jean-Domingue Ingles, datado de 1780 a 1887. Ele retrata o tema do estilo neoclássico ao representar a apoteose. A apoteose nada mais é do que a transformação de uma pessoa comum em uma divindade. E é isso que ele faz com um dos poetas da Grécia Antiga mais famoso, Homero, escritor de Ilíada e de Odisseia. Ele, né, na figura que inclusive está no módulo de vocês, ele transforma Homero em uma divindade. E quando eu falei ainda há pouco, né, o neoclassicismo ele também chega à arquitetura e ao urbanismo. A arquitetura nesse período neoclássico, né, ela é uma reinterpretação de uma linguagem artística grego-romana, trazendo assim as estruturas das arquiteturas lá da antiguidade, né? Podemos observar que os edifícios desse período eles trazem os elementos de sustentação, volume, uma base, né, de reflexão. Em Londres e Paris, pode-se apreciar o mais importante projeto urbanístico do neoclassicismo. A igreja de Madeleine foi projetada pelo arquiteto Pierre Blaise Pingon aproximadamente no ano de 1806, demonstrando as características da arte clássica e da arquitetura do período neoclássico, né? Inclusive, dá para se observar que são 52 colunas coríntias, cada uma com 20 metros de altura. A construção do interior, realizada entre 1828 e 1842, foi supervisionada por Jean-Jacques Rouven. Já em Londres, foram desenvolvidas edificações com características palacianas, em volta de um parque ou ao longo de uma rua. Esse modelo de urbanização ficou conhecido como terracer. E John Ness é um urbanista e arquiteto inglês. Foi contratado para revitalizar os campos e as pastagens nas propriedades da coroa britânica, e ele ousou em um projeto ambicioso de arquitetura e urbanismo, e com a questão do paisagismo, ao projetar edificações ao redor da paisagem. Assim, a área é conhecida na atualidade como Hexham Park, Parque dos Residentes, e traz características do período neoclássico. Na França mesmo, vale ressaltar a Rua Rouleviot, ou uma das mais famosas de Paris. A partir de 1807, passou a caracterizar por edificações aos estilos neoclássicos, como casas dispostas em série,
né? Até os dias atuais, elas contam com um pouco da história da arte e da arquitetura da França e esse período dessa retomada neoclássica. Outro exemplo da arquitetura neoclássica é o Museu do Prado, em Madrid. O edifício foi inicialmente idealizado para conter o gabinete de História Natural e Acadêmica e Ciências, mas posteriormente transformou-se em um museu real de pintura e escultura. Escultura neoclássica. Os escultores do período neoclássico, do momento, né, utilizavam como referência uma linguagem estilo grego-romano, né, para a produção de suas obras. Nesse período, os escultores consideravam importante destacar a proporção de formas com equilíbrio, explorando temas que faziam referência aos personagens heróicos e correlacionados à mitologia grego-romana. O mármore, na verdade, era um dos principais materiais usados nessas esculturas neoclássicas. E um dos mais importantes escultores da arte neoclássica foi o italiano Antonio Canova, datado de 1757 a 1822. Ele era filho de um pedreiro e alcançou destaque em Roma, né, aceitando encomendas de toda a Europa. Suas obras, em grande maioria de esculturas, representam retratos, né, encomendas, né, retratos de funerais, figuras mitológicas baseadas nas esculturas gregas. Tá bom? Qualquer dúvida pode perguntar, eu vou estar passando atividade. Tchau, tchau. Forte abraço.